Olha, antes de a gente iniciar a nossa programação aqui, trazendo o nosso momento musical, quero mandar um grande abraço ao nosso colega de jornalismo, também escritor, o Diego Franzen, cruzaltense aqui do nosso município, né, que está lançando aí mais um material vasto em informação. O Diego que já tem aí uma série de livros escritos, né, o cara tem muita coisa bacana aí já publicada, e você que... Isso, né, tá vendo a mensagem do Diego agora aqui. E você que quer adquirir os livros aí do Diego, tem muita coisa bacana, né? Eu vou trazer o nome dos livros aqui, tem mais este que eu vou falar agora. Bom, tem os... não vou pegar em ordem cronológica, mas os agentes do binário aqui do Diego, o Tempora Hosting, que pra mim é um dos melhores livros, né, aqui da nossa região. Tempora Hosting, se eu não me engano, o Diego lançou em 2014. Eu me lembro que eu fui acho que foi na Câmara de Vereadores aqui de Cruz Alta na época, quando teve o lançamento, né? Um baita livro aí, trazendo uma história, né? Em relação aí a uma seita, muito bacana. Tempora Hosting, vale a pena. Também teve A Pedra Oculta, um romance aqui do Diego, que mais Lendas Urbanas de Cruz Alta. Inclusive, falando em Lendas Urbanas de Cruz Alta, ouvinte, lembrando que amanhã ou depois da manhã, era pra nós ter largado a matéria já, eu tô aguardando aqui a nossa gravação com o escritor e historiador Rossano Cavallari. Falta ainda a pontinha aí da matéria que a gente vai gravar com ele, tô só nesse aguardo aí, até mandei uma mensagem aqui pro Rossano hoje, né, a gente fazia essa gravação hoje ou amanhã. Finalizando a gravação com o Rossano, a matéria tá no ar, falando um pouco de lendas urbanas aqui de Cruz Alta. Já pega o gancho aqui dos livros do Diego. Nessa matéria vai estar especial, hein? Especial. Aí temos mais outros tantos livros aqui do Diego. Guia de Ordens Paramaçônicas, Assim Nasce uma Loja, Rito esse nomezinho aqui é difícil, né, Diego? Adoniramita. Isso, Grau de Nauta e Seus Mistérios, Trilhando o Arco Real, Maçonaria, o Legado do Aprendiz. E tem um aqui que eu até não tô conseguindo ver direitinho a letra aqui, né? Tô aumentando aqui o tamanho do print, mas enfim, né? Muitos livros bacanas, você que gosta da temática maçônica também, é um vasto material, né? Um vasto material aí que o Diego tem produzido, né? Bacana. Inclusive, tive aí o privilégio de participar de um podcast com o Diego e com o Léo, né? Isso lá em 2022. Portais da Tradição, se eu não me engano era o nome, né? Muito bacana. Bom, o Diego, então, cruzaltense, radicado aí em Bento Gonçalves, acaba de lançar Sombras da Verdade, um guia das teorias de conspiração. Uma obra que mergulha jornalisticamente nas complexas e intrigantes narrativas que cercam as teorias de conspiração em nosso cotidiano. Com uma carreira sólida no jornalismo, Franzen utiliza seu olhar crítico e investigativo para explorar, então, diversos temas, tá aí, né? Bacana. E aí tem diversos temas como, por exemplo, o controle mental. Deixa eu ver aqui, pulei a minha música aqui, minha trilha, mas que coisa, né? Bom, voltamos aqui, né? Então tem aí a questão aí do controle mental, manipulação midiática, ufológico, sociedades secretas e conspirações governamentais, sociais e culturais. Originalmente, Franzen iniciou sua pesquisa ainda em 2020, com o intuito de criar um blog, mas ao se deparar com a investigação e a relevância dos dados coletados, decidiu então que um livro era a melhor forma de compartilhar as descobertas. Tá certo, eu vou trazer inclusive aqui, estamos com o Diego aí na linha, bater um papo aí para ele falar um pouquinho sobre o lançamento desse livro. Olha, Sombras da Verdade, 13º livro do Diego, inclusive, é mais do que uma simples coleção de teorias, é um convite à reflexão crítica, ideal para leitores que buscam compreender a complexidade das narrativas que cercam a sociedade moderna. O livro já está disponível na plataforma digital da Uclap. Isso é Uiclap, né? Se eu não falei errado. No link o loja.uiclap.com/título/UA e aí tem o códigozinho. Mas enfim, entra ali na Uiclap, pesquisa ali Diego Franzen, já puxa a informação. Bacana, muito bacana. Mais um livro aí, top of mind. Grande abraço ao Diego, também toda a família dele aí que estão nos acompanhando. Deixa eu botar o Diego aqui na linha com vocês, né? Isso, Diego, falar um pouquinho aí sobre o lançamento do livro dele. Bom dia, Diego! Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Inicialmente eu agradeço o espaço
que está me sendo proporcionado para fazer a divulgação dessa obra, né? E ainda mais um programa de grande audiência apresentado por um grande e estimado amigo, que no caso é tu, né, Fernando? Bom, então vamos falar um pouco sobre o livro que eu escrevi, né? Esse livro, ele começa a nascer no ano de 2020, né, Fernando? Porque nós tínhamos uma pandemia, isolamento social, e nesse meio tempo eu quis ocupar as lacunas temporais de uma maneira bem proveitosa, né? Então, assisti muita série, documentário, li muito, mas também escrevi muito, né? Nesse meio tempo, assim, cerca de 25 dias ali na pandemia, eu escrevi Maçonaria e o Legado do Aprendiz, que é um livro que já está ganhando uma repercussão nacional bem legal. Mas nesse meio tempo eu tinha também um objetivo de montar um blog, né? E nesse blog citar várias teorias da conspiração através de matérias diferentes, né? Explorando elas. Então, quando eu crio essa obra, eu começo, né, através dessa seleção pro blog. Só que o projeto do blog, depois do fim do isolamento social, acabou ficando meio de lado, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre fui volta e meia pegando alguma teoria da conspiração e jogando ali no arquivo, pensando futuramente fazer um blog, um site e tudo mais. Só que hoje eu tive essa percepção que a melhor maneira de perpetuar tudo isso é através de um livro, né? Então eu peguei essas matérias, compilei, editei e montei em formato de livro. Nessas teorias da conspiração, e é importante frisar que eu já abordei isso em Lendas Urbanas de Cruz Alta também, é que a teoria da conspiração, assim como a lenda urbana, ela é uma espécie de folclore moderno, né, Fernando? Então, nós temos o imaginário popular, os medos coletivos, tudo isso projetado através de histórias, algumas plausíveis, outras verossímeis e outras que são simplesmente alienações, né? Mas nesse sentido, eu quis explorar amplamente as teorias de conspiração mais famosas do mundo. Por exemplo, a maioria das teorias de conspiração, ela envolve encobrimentos do governo, né? Então, por exemplo, nós temos o projeto MKUltra, que era um projeto real da CIA de controle mental, né? E que, segundo as teorias da conspiração, funciona ativamente até hoje, né? Encobrimento, né? Nova ordem mundial, que também é outro tema que instiga muito o imaginário popular, especialmente pelo fato de que existem grupos secretos ou discretos, né, iniciáticos, que acabam mexendo com o imaginário popular pelo seu caráter secreto, sigiloso. Se é tão bom, por que é fechado, né? Aí eu cito, por exemplo, a maçonaria, os Illuminati, né? Os Illuminati, que é uma história bem interessante também, porque hoje o que se fala dos Illuminati é bem o contrário do que defendia os Illuminati criados pelo Adam Weishaupt. Eu conto muito essa história no livro. Mas também temos as teorias sobre os alienígenas, né? Área 51, Operação Prato aqui no Brasil, o caso de Varginha, né? Então eu exploro muitos detalhes, baseado até mesmo nos documentos oficiais e nas análises de especialistas, né? Eu faço uma análise jornalística em todo esse sentido. Mas além disso, a gente também vai para as teorias da conspiração envolvendo o mundo pop. Por exemplo, existe uma teoria de que o Paul McCartney morreu no ano de 1966 e que no lugar dele foi colocado um sósia. Também tem a teoria que o Elvis não morreu, Michael Jackson também não morreu, né, ou foi assassinado. Então, a gente aborda de uma maneira interessante todos esses aspectos, né? Michael Jackson foi assassinado, ele morreu, ele simulou a própria morte, né? Então, a gente faz uma análise bem crítica, bem sistemática de todas essas teorias da conspiração e vê o que é verossímil, o que não é, o que é plausível, o que não é, e pode ter certeza assim, ó, que tem muita coisa ali que realmente é absurda, por exemplo, a Terra plana, mas também tem muita coisa bem plausível e que pode realmente ter acontecido e realmente pode ter sido acobertado, né? Por exemplo, conspirações associadas à indústria farmacêutica, que são extremamente plausíveis, verossímeis e que, com certeza, alguma coisa de verdade ao fundo, tá? Fernando, então, o livro está na plataforma do ICLEP, você pode adquirir através do site que está
na matéria, o link do site está na matéria, no site da Rádio Cidade, e também você pode adquirir esse livro, também me chamando nas redes sociais. O meu Instagram é DiegoFranzenBG3, @DiegoFranzenBG3, você pode me chamar lá e a gente bate um papo e também troca umas ideias aí sobre as teorias da conspiração. No mais, obrigado pelo espaço, Fernando, e desejo a todos uma excelente e próspera semana, e fico muito feliz de estar representando a literatura de Cruz Alta e região aqui no estado, né? Já participando de algumas academias de letras e também já lançando este que é o meu 13º livro. Um fraterno abraço, Fernando, meu amigo. Um beijo no coração para ti e para toda a população de Cruz Alta. Tá aí o nosso baita parceiro Diego Franzen, nosso irmão, né? E olha, é interessante, eu tava ouvindo aqui o relato do Diego. Estava acompanhando aqui o relato do Diego, né? Enquanto ele comentava sobre o conteúdo do livro. E você veja, ouvinte, como é interessante porque o Diego citou alguns pontos aqui que eu acho muito bacana, como, por exemplo, a Operação Prato, né? A Operação Prato, o pessoal gosta de falar no Brasil, né? ET não existe, isso não existe, isso é tudo teoria da conspiração, mas tem muita coisa, como o Diego falou, são situações comprovadíssimas no sentido que muita coisa foi abafada. A Operação Prato, ouvinte, para você que não sabe do que se trata, foi uma situação que aconteceu no Brasil e que envolveu diretamente a entrada do Exército Brasileiro, né? Eu não me lembro se não foi na ilha, foi Marajó, não me lembro agora, deixa eu até pesquisar aqui. Operação Prato, eu me lembro que eu já produzi uma reportagem sobre isso. E foi a Força Aérea Brasileira, a FAB, né, que foi acionada para investigar, então, alegações de objetos voadores não identificados na região do município de Colares lá no Pará. A operação foi encerrada após 4 meses e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 78. E é muito interessante, né? Eu me lembro que quando a gente acompanhou essa questão aí produzimos essa reportagem há 4, 5 anos atrás sobre a Operação Prato, eram histórias de pessoas que estavam caminhando e de repente de uma luz do céu disparava um laser na pessoa, que inclusive houve aí uma histeria coletiva em Colares. Pessoas aí, todas as pessoas tinham uma marca estranha, uma queimadura. Depois acabou vazando documentos oficiais militares, em que militares afirmavam ter visto, né, um globo, inclusive desenharam isso. Isso são documentos oficiais, meus amigos ouvintes. Documentos oficiais militares que eram ultra secretos, que depois acabaram sendo liberados aí pro público. E isso é fato. Inclusive o coronel, você pode pesquisar, Coronel Operação Prato, anos depois ele deu uma entrevista meio que contando tudo e simplesmente foi encontrado morto. Ouvinte, tem coisa, né? Dentre outras situações, né? Então é muito interessante. Parabéns o Diego aí, né? Nos abrilhantando aí com mais um conteúdo nota mil, né? Situações e informações, né? Você veja como tem muita coisa aí que a gente não sabe. É interessante, outro dia a gente trouxe essa informação do tal lobisomem de Cruz Alta aqui, né? Que foi uma pessoa que nos procurou aqui na redação para justamente contar um caos aí que aconteceu, vivenciou, e muita gente debochou, muita gente deu risada, mas olha, ouvinte, você não tem noção da quantidade de pessoas que nos procuraram afirmando terem visto na mesma localidade uma mesma situação, uma situação muito parecida, tanto que a gente produziu essa segunda reportagem. Agora, até eu falava do Rossano aqui, o Rossano não morre tão cedo, né? Tava me ligando aqui no WhatsApp, até comentei aqui, ó, estou ao vivo com o Diego Franzen. Isso, daqui a pouquinho eu já te respondo, meu irmão Rossano. Obrigado aí pelo retorno, né? E voltando ao assunto, né? Muitas pessoas nos procuraram querendo relatar essas informações. Então você veja, né? O Diego falou também do ET de Varginha, né? Outra situação muito interessante, para quem não sabe, teve um dos militares, né, que tocou no suposto alienígena lá, pegou sem luva, acabou morrendo por causa de um furúnculo. Ouvinte, não é brincadeira.
Ele desenvolveu um furúnculo e isso matou ele, né, decorrência daquela. Então, quer dizer, tem muita coisa aí que a gente não sabe, né? Eu sou um apaixonado por esse tipo de literatura, né? Eu acho muito bacana e parabéns ao Diego novamente por estar, como ele falou, representando a nossa literatura cruzaltense. É por isso que assim, olha, ouvinte, eu não tenho o menor medo de falar isso. Não me venha com essa conversa afiada. A Cruz Alta é a terra do escritor Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo foi um dos escritores. Nosso município aqui tem escritores fantásticos, olha, do mesmo quilate, se não maior que o próprio Érico Veríssimo. Eu particularmente falando de mim, eu não gosto dos livros do Érico Veríssimo, eu realmente não gosto, não é o tipo de leitura que eu costumo consumir, né? Mas é aquela coisa, né? Cada um, né? Cada um. Por exemplo, o Rossano Cavalari, ele não é cruzaltense, né? Ele não é cruzaltense, mas eu sinceramente acho ele um escritor muito melhor do que o Érico Veríssimo. O Diego Franzen também. Pra mim, é um escritor muito melhor que o Érico Veríssimo. Então, quer dizer, as pessoas aqui, elas têm essa, né? A terra do Érico Veríssimo. Terra do Diego Franzen, né? Do Rossano Cavalari, que hoje dá pra dizer que já é um cruzaltense. Quer dizer, temos aqui excelentes escritores. E eu recomendo, não só esse último livro do Diego, até eu não cheguei a ler ainda, mas o Tempora Hosting. Procure ali, já aproveita o gancho ali, vai lá e procura pelo Tempora Hosting, que é um baita livro, 2014, se eu não me engano, o ano de lançamento, um livro muito bom. Até ele me diz aqui, eu vou te mandar um exemplar de presente. Já vou te passar o meu endereço aqui, meu irmão. Vai ser um prazer aí já ler o livro ali de cabo a rabo, como dizem, né? É uma baita literatura. Obrigadão, Diego, pela participação, pela parceria, nota 1000, né? E amanhã a gente já larga aí essa matéria aí do lobisomem, né? A segunda parte, entrevistas com moradores, com o próprio Rossano Cavalari falando aí sobre o Uaó, né? Que foi aquele animal muito grande que apareceu. Muitas pessoas associam a tal da aparição do lobisomem a esse animal, né? Teve muita gente aí que falou que o tal lobisomem poderia ser um lobo-guará, porque o lobo-guará é muito grande. Eu não conhecia a tal da foto do lobo-guará, eu fui pesquisar, mas não tem como, né, ouvinte? O lobo-guará, de fato, ele é muito grande, mas não tem nada a ver com a aparição de um lobisomem, pelo menos do lobisomem que a gente tem a imagem hollywoodiana, né, aquele cachorro preto, até porque o relato aí do cidadão era um animal de cor preta, né, muito peludo, e o lobo-guará, ele parece uma hiena, pelo que eu vi a foto aqui. Até pesquisando de novo aqui, lobo-guará, né? A imagem do lobo-guará, pra mim, pelo menos, olhando assim, parece uma hiena, né? Parece uma hiena. Mas, de fato, ele é bem grande, ele é um baita de um animal, né? Mas não tem nada a ver, né? Com o que seria o relato aí da aparição aí do que seria o tal lobisomem aqui na nossa região. Bom, tá aí, né? Se é verdade ou não sabemos. Nós vamos trazer essa matéria especial amanhã aí pra você, inclusive com a pessoas, né? Nossos amigos aí que apoiaram esse conteúdo muito bacana. O Diego Franzen é um deles, inclusive, né? Então a gente vai estar trazendo uma matéria com muito respeito, não é sensacionalista, é uma matéria de conteúdo. É uma matéria de conteúdo, né? Aqui a gente não produz essas bobajaiadas, né? O pessoal gosta como é que é o nome daquele jornalista lá, o Geraldo Luiz, né? Pelo amor de Deus, Geraldo Luiz produz umas coisas que não dá pra querer, é um sensacionalismo absurdo em cima, né? E eu falo porque nós tivemos uma gravação, nós produzimos uma reportagem uns 3 anos atrás no Hospital Teutônia Norte, 3 ou 4 anos, ou 5, já nem me lembro mais. Produzimos uma reportagem muito bacana no Hospital Teutônia Norte, lá em Teutônia, onde diziam que era o Hospital dos Suicidas, né? O hospital tá abandonado há mais de 50 anos. Produzimos essa reportagem, não deu muito, foi lá o Geraldo Luiz produziu a mesma reportagem, né? E aí fez um sensacionalismo barato em cima que que a gente trata o assunto de forma séria, como o Diego aí tratou esses casos, né? Operação Prato. E olha, ouvinte, você também que quiser aproveita o gancho. O Diego ele tem um canal no YouTube até que tá com 13.800 inscritos, que é o Maçonizando, né, com cedilha, Maçonizando. E aí tem alguns vídeos bem interessantes aqui do Diego, que eu até já havia assistido, por exemplo, o Walt Disney e a maçonaria. Outro assunto muito interessante que ele trata aqui, a questão do Chico Xavier e o Divaldo Franco na maçonaria. O Diego até tem um dos vídeos que ele fala sobre a questão do Allan Kardec
se era maçom ou não. É muito interessante, tem muitos vídeos bacanas, né? Muitos vídeos bacanas aqui. O pessoal aí que... mas não sou maçom, Fernando. Não tem problema, tem muito vídeo bom ali. Muito vídeo voltado ao público externo também. Então, dá uma pesquisada ali. Tem um canal do YouTube, canal Maçonizando. É um símbolozinho azul, tá? Pra você que vai pesquisar. E aí tem muita coisa legal. E histórica, inclusive, maçonaria, a proclamação da República, pra quem não sabe, né? Tem muitas coisas interessantes aqui em Cruz Alta. Inclusive, a gente tem o Templo da Rosa Cruz, né? O pessoal passa por ali, fica curioso, né? Aqui nós temos 2 templos que o pessoal é muito curioso, né? O da Harmonia Cruzaltense, com seus 168 anos, que fica aqui no centro, e tem aqui eu acho que é bairro São Miguel, se eu não estou enganado o nome daquele bairro ali, mas enfim, tem ali o da Rosa Cruz, né? O pessoal passa ali, fica curioso. Tem um vídeo aqui do Diego falando sobre a Rosa Cruz também, né? Então, muito bacana aí, tem muito conteúdo legal para você que quiser se inteirar um pouco mais, né, do que se trata. E aí, claro, tem as entrevistas aqui, enfim, tudo mais, né? Muito bacana, muito bacana. Tá aí, né, nosso momento entrevista da nossa manhã, né? A gente vai seguindo aqui com muita música bacana pra você.